mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 retretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e eles encheram até em cima. E disse:
Deus. A gente tem que se lembrar que Jesus não desampara. Ele estava ali. Por mais que ele dissesse, não é a minha hora, porque há um tempo para todas as coisas. A gente quer que Deus trabalhe no nosso tempo, na nossa hora. Glória a Deus. Que Deus trabalhe no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Né? A gente quer que Deus faça. É igual eu estava meditando sobre isso, que às vezes o Senhor, a gente entrega as coisas na mão de Deus, o Senhor toma esse filho, o Senhor começa a resolver, começa a desenrolar, começa a fazer. De repente a gente quer dar palpite no que Deus está fazendo. De repente a gente quer entrar e achar que o nosso jeito de fazer vai ser melhor do que o do Senhor. Se você entregou algo na mão do Senhor, confia e espera. O tempo dele não é o nosso. Não adianta, eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque nós somos ansiosos de natureza, a gente quer tudo para ontem. Se perguntar para mim, pastor, você quer isso? Eu quero para ontem. Ninguém gosta de esperar, irmãos. Eu particularmente não gosto. Ninguém gosta. E aqui ele falou, mulher, não é chegada a minha hora. E a gente entende nessa palavra, não que Jesus não queria trabalhar, que Jesus não queria fazer milagre, que Jesus estava desprezando Maria, que ele estava menosprezando o problema, a situação. Nada disso estava acontecendo. Jesus só estava querendo dizer, no tempo certo eu vou agir. Na hora certa eu vou operar o milagre. Tem que esperar, tem que confiar. Então é assim na nossa vida. No tempo certo, Deus muda as circunstâncias, Deus faz as portas abrirem, que você nem imagina. Deus inclina corações ao nosso favor. O Senhor toca na nossa vida de uma maneira diferente. É no tempo do Senhor. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente caminha com Deus afoitos porque a gente não entende essa parte. Que não é na sua hora, mulher, homem. Não é na sua hora. É no tempo de Deus. E a palavra diz que algo importante estava para acontecer ali, né? A mãe, mesmo assim, que eu acho tremendo dessa mensagem, é que mesmo Maria tendo ouvido isso, ela falou, faze o que ele disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, o que Deus está falando conosco nessa noite? Mesmo que ele não esteja trabalhando como você gostaria, que não esteja fazendo como você falou, porque Maria falou, Jesus, como se ela falasse assim, né, vai lá e dá um jeito no vinho, faz voltar o vinho. Ele não fez imediatamente, mas mesmo assim não fez ela cruzar os braços e sentar e falar, agora não tem jeito. Não, ela fez o que era possível dela. Então ela falou, façam aí o que ele mandar. Então o que for possível você fazer, vai fazendo, irmão. Aquilo que cabe a você fazendo, vai fazendo, vai trabalhando. Sabe, é assim, não fique esperando o milagre acontecer de braços cruzados. Não fique esperando as mudanças chegarem sem fazer nada. Faça a sua parte. Faça aquilo que Deus colocou já nas suas mãos. Deus tem colocado tantas coisas nas nossas mãos. Tem dado um compromisso, responsabilidade para cada um de nós, tanto na vida espiritual como na vida secular. Tenho certeza que Deus tem feito isso na sua vida. Mas, muitas vezes, a gente está de braços cruzados, né? Maneira de falar, esperando que Ele faça algo sobrenatural. E Ele está dizendo, eu estou trabalhando nas pequenas coisas. E você não está vendo. Então, Jesus, ele fala com Maria isso e ela fala, olha, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto Ele vos disser. Porque o segredo é continuar fazendo e obedecendo conforme Ele disser. Não que não seja do nosso jeito nada, irmãos. Eu parei de fazer as coisas do meu jeito, né? Com a minha força. Porque não estava indo para lugar nenhum. Em todas as áreas. Eu peguei e entreguei para Deus. Deus começou a fazer. É assim que Ele faz. Por quê? Porque enquanto a gente está fazendo, a gente está querendo falar, Senhor, primeiro, nós não estamos confiando o suficiente. Segundo, nós estamos querendo dizer, eu entendo melhor do que o Senhor, sendo que Ele é o dono de tudo. Claro que a gente não fala isso na maldade, mas está, né, subentendido isso. Que falta confiança, que falta fé, que a gente quer colocar a mão nas coisas que Deus está fazendo. Mas quando a gente entrega realmente e fala assim, Senhor, eu vou fazer da sua vontade agora, Senhor, eu vou fazer conforme o Senhor quer, direciona, que não sejam os meus sonhos, sejam os seus sonhos. Hoje eu estava falando algo com o pastor, né, que às vezes a gente fica inquieto,
Podia ser de uma forma mais clara, mas Jesus deixa você usar a sua fé. Ele deixa ser de uma maneira para que você faça algo também naquela situação. Então ele fala, enche de água essas talhas. As talhas estavam ali paradas no canto, esquecidas, né, digamos assim. E ele fala, enche lá de água. E aqui a gente não vê nessa palavra eles questionando. Eles falam, como assim? Na palavra não fala, mas eu tenho certeza que eles ficaram, sabe aquelas interrogações, mas água? Mas eles fizeram, irmãos. E a vitória nossa é fazer o que Deus manda. Eu não sei o que o Senhor tem falado na sua vida, eu não sei o que Deus tem direcionado, mas olha, a vitória está em cumprir como Ele está falando, porque Ele está vendo além. Ele não vê só a talha vazia, Ele vê o vinho pronto depois, o vinho novo. Ele vê a alegria, Ele vê tudo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o que Deus faz hoje, nós vamos entender lá na frente. Diz também que o final das coisas é melhor que o início. Não fala tudo isso? O final é melhor. Tanto que ele declara, o vinho era melhor do que o primeiro. Tipo, eu não sei o que aconteceu, mas esse vinho aqui, porque Deus, irmãos, Ele trata, Ele trabalha, Ele opera na nossa vida. E depois de tudo, nós saímos melhores do que era antes. Só na mão do Senhor, né? E essas talhas também, elas simbolizam ali, quando a gente imagina, a gente simboliza também muitas vezes a nossa vida. Trazendo para outro lado agora, para você entender. Aquelas talhas, elas precisavam ser cheias para elas serem transformadas. Vazias, elas não estavam servindo assim para nada. Elas eram talhas, elas eram vasos aqui. Mas quando elas foram cheias, elas puderam ser transformadas. Então, quando você deixa Deus encher a sua vida, você também é transformado. O Senhor enche e depois Ele preenche de mudanças. Ele enche, Ele fortalece, Ele restaura, Ele liberta, Ele consola e depois Ele transforma. Ninguém aceita Jesus, se a gente fizesse apelo, a pessoa quisesse aceitar Jesus, ninguém aceita e é transformado hoje. Não, irmãos, a palavra diz é de glória em glória, dia após dia. Nós somos transformados na medida que a gente vai caminhando com Deus. Então aqui, essas talhas, eles eram como se fossem também muitas vezes nós, os vasos, né, que precisam ser enchidos, que precisam estar cheios da presença de Deus. Nós precisamos buscar, irmãos, a presença do Senhor na nossa vida. Quanto mais a gente busca, mais o Senhor vai nos dar, mais Ele vai nos revelar, mais Ele vai nos encher. E tem um momento que Deus, Ele toca, e aquele toque é transformador. Então você vai se enchendo e uma hora Jesus toca. E aquele toque de Jesus é um divisor de águas na nossa vida. Daquele dia em diante você é uma nova pessoa. Eu não estou falando de se converter, não. Estou falando de você estar na presença, mas tem um momento que Deus toca de uma maneira diferente. Daquele dia em diante você vai extrair de você um vinho novo. Coisas novas, né? Melhores do que antes. Então a palavra diz aqui que Jesus ele fala, enche de água, né? E aí a palavra diz aqui, ó, enche de água, sabe? Encheram até em cima, até transbordar. Vamos fazer o que Deus está falando? Vamos obedecer a voz do Senhor? Eu não sei como Ele tem falado, o que Ele tem falado. Não sei se tem sido confuso para o seu coração, mas obedeça. A vitória na obediência. Encheram, e a Bíblia diz, tirai agora e levai ao mestre Sala. Tirai agora e levai para o mestre Sala. Ninguém viu a hora que foi transformado. O momento exato da transformação. Mas todo mundo teve que ver, né, a transformação depois. Ninguém viu a hora que Jesus tocou, que se Ele deu ordem, o que Ele fez. Ninguém viu a hora da transformação. Mas todo mundo experimentou do vinho novo. Todo mundo experimentou, né, daquilo que foi muito melhor do que era antes. Então, às vezes, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ninguém está vendo. Ninguém está contemplando. Por que você não fica falando? Porque o próprio Deus guarda a gente. Eu vejo assim que o Espírito Santo, ele tem horas que Ele nos esconde, sabe? Nele mesmo.
Encher de água é loucura? É. Mas no tempo certo Deus transforma, no tempo certo Deus, toca, Deus faz um milagre. E onde Jesus toca, há transformação. Aonde Jesus toca, há mudanças. Os discípulos, o pastor falou dos discípulos aqui no início da mensagem, do culto. Aqueles discípulos, eles eram uns antes de caminhar com Jesus, e depois de caminhar com Jesus, eles eram outros homens. É o mesmo nome, era a mesma, ali, mas o semblante mudou, a fala mudou, o jeito mudou, a ousadia mudou, porque depois de estar com Jesus, depois de ter essa chave virada, essa mudança na nossa vida, esse toque, essa transformação, não tem mais como nascermos os mesmos. Por isso que eles tinham coragem, por isso que eles tinham ousadia. Depois, irmãos? No início eles eram medrosos, correndo, Pedro negou Jesus, mas depois que o Senhor tocou, fez algo sobrenatural, depois, como eu disse, o trabalhar de Deus, o tempo que Deus está trabalhando, muitas vezes ninguém percebe. Um exemplo de Pedro. Antes ninguém percebia, ele estava ali, ele era afoito, aquela comida e tal. Mas um dia Jesus tocou, um dia Jesus mudou. Ele precisou negar Jesus, ele precisou passar umas situações, ele precisou sofrer, chorar, porque a Bíblia diz, se não falha a minha memória, lá no Evangelho que Lucas escreveu, que quando Jesus, depois que ele nega, quando Jesus olha para ele, o galo canta, Jesus olha para ele, ele chora amargamente. Acho que está em Lucas essa mensagem. Então o que acontece? Pedro precisou passar por muitas coisas. E tem horas que a gente precisa passar por cada coisa que a gente fala, Deus, aonde eu vou parar? Porque eu não estou aguentando mais. É tanta coisa, é tanta situação, é tanta novidade que vem, cada uma pior que a outra. Tem momentos que é assim, irmãos. Tem momento que é bênção, tem momento que é deserto. Mas entenda uma coisa, em nenhum momento Jesus te abandona. Em todo momento Ele está te capacitando. Até os piores momentos é experiência para a sua vida. Então nada é perdido quando a gente está na presença do Senhor. Pedro, como eu estava dizendo aqui, mudando aqui para os discípulos rapidamente, Pedro, ele nega, ele fala, não conheço, não sei quem ele é, 3 vezes, como a gente conhece a palavra. Poderia ser um caso perdido. Poderia as pessoas olharem para ele e falar assim, isso daí negou Jesus, ele não merece. Porque as pessoas apontam, as nossas falhas, os nossos erros. As pessoas apontam tudo em nós. Mas Jesus não olhou assim para Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, e Pedro chora amargamente, o Senhor sabia que ali tinha sido trabalhado algo sobrenatural dentro de Pedro. Por mais que naquele momento ele não entendesse isso, foi necessário ele passar por aquilo ali, está entendendo? Foi necessário ele negar, foi necessário ele ver que Jesus contemplou. Foi necessário, irmãos. Tudo é importante que a gente vive. Nada é em vão. Foi necessário porque depois, aí ele quer desistir, ele quer parar, ele quer, acabou, não tem mais, eu neguei, eu não mereço, aí tem umas culpas. É como se faltasse aqui, o principal na vida dele, agora eu não mereço mais. Então Pedro começa a se colocar num estágio de que ele não era digno mais de ter a presença de Deus. Por tantas coisas que ele falou, ou fez, enfim. E às vezes isso acontece na nossa vida. A gente começa a entrar no estágio e achar assim, não por pecado muitas vezes, mas às vezes por não fazer do jeito que Deus quer, enfim. Pedro, ele começa a falar, eu não sou digno de estar na presença. E ele começa a se afastar e ele faz o quê? Ele vai ser o que ele era antes. Mas Jesus não quer que a gente seja o que a gente era antes. Ele nos tirou de lá para que a gente seja algo melhor. Pedro volta a pescar, enfim, ele volta a fazer tudo o que ele fazia antes, não é assim a palavra? E um dia Jesus vem ao encontro de Pedro, para mostrar que ele tinha muito valor. Porque eu sempre falo, irmão, eu sempre falo aqui, a minha vida inteira, Jesus não escolhe errado. Eu tenho isso na minha mente, eu passo isso para as pessoas.
situações assim, né? Para que Deus possa mostrar quão grande Ele é na nossa vida. Tem horas que você fica esquecido, tem horas que você fica amedrontado, tem horas que você fica desanimado, tem horas que você acha que as coisas não vão continuar ou não vão mudar, mas tudo isso é para Jesus mostrar para você que Ele está ali para operar algo novo. Parece às vezes que vai acabar, eu tenho certeza, como eu falei, muitos foram embora e perderam aquele milagre ali. Todas as vezes que eu leio essa mensagem, eu fico imaginando, muita gente deve ter ido embora. Eu acredito que a maioria não ficou sabendo, mas uma boa parte sim, pode ter ido embora porque não viu o milagre, irmãos. Então, ainda que você fique sozinho, sozinha, Deus continua trabalhando na sua vida. Deus continua operando o milagre. Pedro, você imagina, depois que Pedro sai daquele pátio onde ele negou Jesus, ele foi se esconder, irmãos. Porque ele estava envergonhado, ele estava desesperado, ele estava decepcionado com ele mesmo. O que eu fiz? Eu neguei ele, né? Eu imagino que Pedro, irmãos, Jesus amado, deve ter passado tanta coisa na cabeça daquele homem. Mas no secreto, aonde ele estivesse escondido, chorando, aflito, o Espírito Santo estava ali, irmãos, trabalhando. Por mais que ele não visse, por mais que ele não sentisse, o Senhor não abandonou Pedro. Pedro abandonou. Pedro foi embora, fugiu. Porque eles fugiram, né? Você lembra a palavra? Quando eles pegam Jesus ali no Getsemane, todo mundo dispersa. Tanto é que está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas são dispersas. Todo mundo fugiu. E depois Pedro foi lá no pátio para ver o que estava acontecendo com Jesus. E aí ele negou. Quer dizer, ele não teve coragem para ir até o fim. Mas Jesus não abandonou ele. Jesus continuou com ele. Jesus não foi embora da festa. Jesus continuou na festa. Porque Deus ele tem um milagre para operar. Ele tem mudanças para fazer. Então eu não sei como está o seu coração. Não sei como vocês estão, irmãos. Cada um, né? Com a sua vida, com as suas situações, com as suas preocupações, com os seus anseios que a gente tem, sonhos, projetos, aflições, que a gente tem no nosso coração. Mas em todas elas o Senhor está contigo. Em todas elas o Senhor quer fazer algo novo a partir daquilo ali. Porque se você for olhar todas as causas de milagre da Bíblia, todas, 100% delas, principalmente ali nos Evangelhos, nos 4, você vai ver que através daquela situação Jesus pode fazer algo novo. Porque se, por exemplo, se a mulher não sofre do fluxo de sangue, ela não vai até Jesus, está entendendo? Então são várias coisas que acontecem para que as pessoas vejam, entendam, compreendam que Ele faz todas as coisas.
está perdido. Quero que você coloque diante de Deus. O que está faltando na sua vida? Ou o que se perdeu, o que acabou? Né? O que era bom e não tem mais. Apresenta diante do Senhor hoje, aí no seu coração. Senhor, era tão bom isso e não tem mais. Acabou. Estou sentindo falta. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Fala com Deus, irmãos. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor vai fazer algo novo. Né? E peça a Deus aí, Senhor, me ajuda a confiar e esperar. Porque não adianta, né, irmãos, a gente ficar na expectativa desesperada. A gente tem que tentar o nosso coração, confiar e descansar, né? Esperar. Igual nós louvamos aqui, né? Descansa, quem te prometeu, garante, né? Ele é fiel para todas as coisas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos, Pai querido, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Meu Deus, obrigada por essa palavra, Senhor, obrigada pela força, o ânimo, a restauração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Pai amado, a Deus, obedientes àquilo que o Senhor tem direcionado, que nós possamos entender os seus propósitos, os seus processos na nossa vida, ainda que ninguém veja, Pai, que nós possamos, meu Senhor, nos fortificar na graça que é o Senhor Jesus, que nós possamos, meu Deus, ficar firmes na rocha, sabendo, meu Deus, que nada é em vão, sabendo que o Senhor está trabalhando, operando, sabendo, Deus, que o Senhor tem algo novo, meu Pai, sabendo que o Senhor vai fazer um milagre, a transformação, Jesus, porque nós só temos a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, Pai. Toca esses corações aqui nessa noite, meu Senhor. Meu Deus, ensina, meu Pai, ajuda, fortalece, meu Deus. Não deixe esmorecer, Pai. Se houver alguém aqui, Senhor, que está com o coração esmorecido, desanimado, dá força, meu Pai. Renova a esperança nessa noite, Senhor. Só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória, que o Senhor possa levantar, fortificar, meu Senhor, nessas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, operado